Então, eu só acho que, por mais que eles possam aí estar com... A gente viu até uma selfie de alguns membros do Talibã nas ruas de Cabul, ironizando o presidente Joe Biden, que tem o hábito de tomar sorvete, pelo visto na testa, né? Mas ele toma sorvete a todo momento, e eles tomando sorvete e fazendo... zombando dele, né? Eu queria te perguntar, então, sobre... Olhando adiante, o que você acha que a postura do governo Biden realmente vai ser, de alguma forma, tentar deter o avanço e o alastramento, ali, a disseminação da ideologia do Talibã para os países vizinhos? Você acha que vai ter alguma presença, por menor que seja, dos Estados Unidos lá? Não, presença no máximo de força aérea via drones, principalmente. Porque a gente não pode esquecer, Afeganistão é um país que não tem saída para o mar, que está cercado de países que não são aliados dos Estados Unidos, ou, no mínimo, neutros. Quem se diz aliado dos Estados Unidos é o Paquistão, mas não é. Os dois já não se entendem faz anos, mas o Paquistão depende de ajuda financeira do FMI e dos Estados Unidos, então, portanto, mantém uma relação de fachada, por isso que vem mantendo aí um certo silêncio nessa chegada ao poder, mas com certeza está comemorando finalmente a chegada deles lá. Então, é realmente uma situação que é difícil de agora em diante eles continuarem, os americanos, terem uma presença efetiva que consiga mudar a realidade do Afeganistão. Então, vai depender muito dos países vizinhos e daqueles que são próximos a esse novo governo a efetivamente conterem uma radicalização que pode vir, sim. Ô, professor, a gente está vivendo a questão da pauta, da inclusão, né? Todo mundo, o senhor acabou de falar da questão das mulheres lutando pelos seus direitos de poder dirigir um carro. E a prefeita lá do Afeganistão falou que está com medo de morrer por conta disso. Por que o senhor acha que isso não vira uma pauta, não gera uma comoção? Bom, aqui no Ocidente está gerando, principalmente na Europa, Estados Unidos, que tem bastante representantes lá, principalmente organizações não governamentais de ajuda humanitária. Conversei hoje de manhã com uma colega, amiga, que está nos Estados Unidos fazendo um curso na universidade, e o pessoal lá bastante consternado, apesar de democratas criticando a retirada do Biden, está virando, mas ainda em rede social. Hoje de manhã, pelo menos o que eu li foi hoje de manhã, os governos europeus já colocaram que se o Talibã quiser um reconhecimento internacional, precisa respeitar os direitos humanos e não dar apoio a movimentos guerrilheiros. Então, é por essa pressão internacional que provavelmente deve vir, né, essa pressão. Por exemplo, o próprio governo chinês, que anunciou, foi um dos primeiros fora da região ali não muçulmano a reconhecer o Talibã, já deixou bem claro, estamos reconhecendo porque o Talibã se pronunciou que vai conter qualquer movimento guerrilheiro contra a China. Tudo bem, contra a China, porque a China sofre ali na região de Xinjiang, que é a fronteira com o Afeganistão. Mas, ô professor, a China historicamente nunca se meteu ali, né? A China nunca se meteu. Sempre pianinho. Mas a China antigamente. Agora, principalmente porque região oeste da China, que tem essa região chamada Xinjiang, que tem a maioria da população lá é uigure, é muçulmana, tem um movimento separatista guerrilheiro que já fez atentados terroristas, inclusive em Pequim. A gente não pode esquecer, no norte, né, tem todo aquele estão, né, Uzbequistão, o próprio Afeganistão, Tajiquistão, que são praticamente controlados pela Rússia. A Rússia sofre com movimentos terroristas muçulmanos, né, da Chechnya e outra região do sul da Rússia, agora está escapando o nome, que também são muçulmanos e que, portanto, vai pressionar o Talibã também para ter essa, vamos colocar entre as responsabilidade internacional. Então, tem vários outros governos que têm seus interesses diretamente envolvidos e que vão querer aproveitar esse momento que os americanos saíram para ocupar esse vácuo de poder. Ô, professor, eu acho que das grandes consequências de tudo isso que a gente está vendo é a absoluta desmoralização do consenso ali que pairou sobre Washington,
e especialmente os generais e a política externa americana, que é esse intervencionismo militar mundo afora para tentar impor os seus valores democráticos em lugares onde a democracia não tem o DNA, é incompatível com a democracia, né? Acho que isso está desmoralizado de uma vez por todas. A tendência é que os Estados Unidos retraia para dentro, maior isolacionismo, e o Emílio, que é um grande estudante de história, há de lembrar que foi essa postura isolacionista dos Estados Unidos entre as duas guerras mundiais que acabaram trazendo vários atores nefastos mundo afora se ficarem mais destemidos e criarem o caos da Segunda Guerra. Você teme que essa contração interna dos Estados Unidos agora vá criar novos Hitlers, Mussolinis e atores nefastos mundo afora? Olha, primeiro, tem toda a razão de que acho que Espero que boa parte da liderança americana tenha aprendido que nation building, né, construção de Estado, você fazer mudança de regime em países que não têm raízes democráticas, não vai dar. Eles já deviam ter aprendido isso lá na Somália no início dos anos 90. Mas é que, infelizmente, alguns pegam os dois exemplos pós-Segunda Guerra Mundial, Alemanha e Japão, e que, né, se transformaram em grandes democracias, só que esquecem de dizer que antes da Segunda Guerra Mundial eram democracias, então não foi implementado, restauraram uma democracia. Então eu acho que essas aventuras realmente devem deixar para trás. Agora, o isolacionismo americano ficou para trás com Trump, não com Biden, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, o Biden já vem colocando nas reuniões que tem feito, por exemplo, já começou pela própria reunião do clima, mostrar que tem uma participação internacional. Muito pelo contrário, o Biden tem reafirmado uma postura que vem desde o governo Obama, que a grande preocupação agora é a China, principalmente lá no leste da Ásia, e aonde procuram tirar principalmente recursos militares e diplomáticos de algumas regiões, como, por exemplo, o Oriente Médio, e transferir para lá para enfrentar essa ascensão chinesa. Então, eu não vejo esse retraimento, muito pelo contrário. Agora, com o Biden, muitos aliados e parceiros dos Estados Unidos, como, por exemplo, na Europa, estão aliviados porque voltou a ser os Estados Unidos de presença no mundo e que é uma estabilidade em algumas regiões do mundo. Que é uma pergunta que eu sempre faço para os estudantes. O que aconteceria com a Coreia do Sul se efetivamente os americanos virassem e falassem: galera, fui, tchau, se vira agora com o Quinzinho sozinho. O que ia acontecer? Sim, não, eu tô falando a nível mas ô professor, mas se a gente for pensar bem, por exemplo, nessa guerra, né, começou há 20 anos atrás, ela começou, Estados Unidos entrou tão fortemente porque foi atacado o território. Isso. Quando é atacado o território, quando atacado o território, o cara fala, opa, parou. Aí o cara entrou lá no World Trade Center e tal, atacou o território e falou, opa, precisa mostrar força. Só que aí foi dar um dado interessante nisso? Vocês sabem quem foi o primeiro líder internacional a ligar para o Bush Jr. e dar uma hora, olha, que se precisar, conta comigo? Pai do Bin Laden. Não, Vladimir Putin. Sim. Pois porque todo mundo viu que esse que o menino está falando, que foi um ataque que chocou o mundo e virou uma revolta internacional. Tanto que passou no Conselho de Segurança das Nações Unidas o direito de os Estados Unidos retaliarem. E aí vamos lá também, o que muita gente esquece, o que o governo americano falou para o Talibã da época: entreguem Bin Laden que nós não vamos invadir. Eles ficaram quietos, não falaram nada, tomaram na cabeça, né? Então era uma Então, professor, mas aí... Não, você retoma lá, a gente vai ficar mais um pouquinho. Então, mas aí beleza. Só que aí o que a gente vê na Síria, por exemplo, que os Estados Unidos é a maior, é a grande potência militar que existe. Tem aqueles drones, tal, não sei o quê. Aí eles vão e eles destroem, só que não conseguem ocupar o território. Eles não têm mais a força. Você vê Alepo, você vê a Síria, como é que é? Ele ataca, destrói tudo, fica um negócio destruído aí, suja. Como é que eles vão resolver isso pra frente? Porque custa caro, custa vida, politicamente é ruim. Como é que eles vão resolver esse problema dessas guerras, que são guerras meio tecnológicas? O cara vai lá, destrói o país e aí não ocupa. Deixa um vácuo e ocupa. E aí? Como é que vai ser o futuro? O que, por exemplo, na Síria, um dos grandes erros da política externa do presidente Obama foi, não sei se vocês lembram, né, ele falar aquela linha vermelha. Se usar arma química de novo, eu vou atacar. O governo sírio usou.
Há uma grande discussão se foi efetivamente, né, ordens do Bashar al-Assad ou se foi um general que se rebelou e usou e não fez nada, desmoralizou. Só que o governo americano passou a usar tropas especiais, é isso que mudou, né, principalmente com o governo Obama em diante, a presença de tropas especiais, não com um exército como um todo para essa ocupação, que realmente os americanos não aguentam mais isso. E grande problema na Síria, o Trump retirou essas tropas especiais e um monte de aliados americanos foram massacrados pelo governo, né, sírio. E também aí muita gente, né, ficou quietinho, não falou nada. Agora estão tudo mais, Talibã, mas o que aconteceu lá na Síria, ninguém fala nada, né? Então, nem curdos, né, sírios mesmo, que estavam em oposição contra, né, o governo do ditador Assad. Então, essa estratégia americana, principalmente para uma região tão complicada que é o Oriente Médio. Agora, no leste da Ásia, aí não, aí é uma guerra convencional, aí é contra o governo chinês, então uma guerra tecnológica com equipamento de ponta. Então, os americanos estão se preparando para isso, saindo, se desengajando, como eles falam, do Oriente Médio, para o desespero de muitos governos que dependem dessa ajuda, e por isso que muitos governos não queriam que isso acontecesse, e estão transferindo lá para a Ásia. Então o Putin sai ganhando nessa, né? Porque o Putin não tem muita conversa, né, professor? Putinzão velho. Geórgia, Crimeia. Não tem muita conversa ali, não tem imprensa, não tem. Como é que chama aqui? Só um rede social. Não tem debate. Nem o Xi Jinping. Não tem muito. Mas Putin, não é? Vai lá e resolve. É o russo, né? O russo entra. Não tem conversa. Pois agora... não, Marinho, desculpa te interromper. Não, nada, pelo amor de Deus. Claro, só a questão é a seguinte, acho que eu não me expressei tão bem, professor, porque para você ter essa capacidade de retomar o multilateralismo, o soft power americano, voltar a ter as alianças tradicionais com os aliados de sempre que o Trump, em tese, botou em xeque, você precisa de um poderio bélico, militar forte, que te dê o respaldo para você ter a força diplomática, para você ter a imponência diplomática, para você ter as cartas na mesa. Esse é meu ponto. Eu só acho que com essa estafa aí do povo americano que não aguenta mais ver guerra, olhando adiante, você acha que o governo Biden, por causa dessa limitação, até pela base eleitoral dele, progressista, anti-guerra até o último fio de cabelo, você acha que ele vai ficar de mãos atadas caso tenha mais uma crise internacional no campo militar, bélico, de guerra? Porque eu não estou falando da postura dele a nível multilateral, diplomático, estou falando se der cagada de guerra, uma afronta física, concreta a postos americanos mundo afora. Como é que você acha que ele vai retaliar? Olha, eu sei que fazem um monte de brincadeira com o Biden, né? Que ele toma sorvete na testa, que ele tem dificuldade de falar, que ele troca nomes, que tudo, mas ele já deu sérios recados em termos de política externa. Ele já mandou bombardear aliados do Irã lá no Iraque e na Síria para mostrar que justamente ele é diferente. Ele bateu de frente com os militares que ainda queriam ficar lá no Afeganistão. Pessoal, ele tem décadas na Comissão de Forças Armadas do Senado americano, e lá isso é muito sério. Quem consegue chegar à presidência dessa comissão é que entende muito, que tem um staff muito grande, que estuda bastante e que, portanto, essa imagenzinha dele de cabelinho branco, vovozinho, que fala meio, né, devagar, meio assim, não é. Eu discordo frontalmente, professor. Mas ele, principalmente... Respeitosamente. Imagina, estamos numa democracia. Não, lógico, porque... Não estamos não, viu? Aqui não tem democracia, não. Derruba o Twitter aí do senhor. Aqui é trincheira. O Biden ser um carreirista e ele ter todos esses cargos não justificam ele ter errado sistematicamente todas as decisões importantes dos últimos 20 anos. Ele está do lado errado da história. Foi a favor da guerra do Iraque. Desculpa, então, foi contra... eu sou completamente contra. Não, mas enfim, ele foi a favor da guerra do Iraque. Ele foi contra degolar o Osama Bin Laden até o último momento. Só teve um político americano no Senado, no Congresso americano, foi contra a invasão do Iraque.
Bernie Sanders. Sou o único. Então, nesse ponto, Então, mas, professor, eu gostaria Ele sempre teve do lado errado da história. Esse é o meu ponto. Até o próprio Obama diz assim, never underestimate Joe Biden's capacity to fuck things up. Nunca subestime a capacidade do Biden de só cagar a bagaça toda na última hora. Mas o velhinho manda bomba, assim.